Oi meninas, tudo bem? Você está começando a fazer scrapbook agora e vê aquelas páginas elaboradas e pensa, eu não vou conseguir fazer isso sem uma máquina de corte ou furadores caros. Pois na aula de hoje eu vou te mostrar simples, você pode sim fazer desde páginas mais simples a páginas de scrapbook mais elaboradas. Quer saber como? Então vem comigo. Se você está começando a fazer scrapbook agora, você não precisa sair já logo investindo em uma máquina de corte com um programa de computador ou um cortador muito caro ou vários cortadores, porque cada cortador vai fazer um corte diferente. Você pode sim procurar figuras na internet para poder complementar a sua página e fazer o corte com uma tesoura ou um estilete. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu trouxe primeiramente aqui, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro eu trouxe essa flor aqui, ó. Vocês podem ver que ela é uma flor bem simples, ela tem poucos detalhes e ela é um tamanho razoavelmente grande. Essa aqui tem uns 5 centímetros de diâmetro. Esse tipo de elemento é ideal para você começar a aprender a fazer os cortes. Para cortar essa flor você pode utilizar tanto uma tesoura como um estilete e eu vou mostrar as duas formas que você tem de fazer isso. Se você optar pela tesoura, é importante que, independente do preço que você pagou essa tesoura, porque você acha tesouras a partir de R$6, uma tesoura como essa, até tesouras de 30, 40 reais. Aí vai de você saber quanto você pode investir nesse momento. Comprou a tesoura? Utiliza ela somente para cortar papel. Não deixa aquela tesoura de casa que o seu filho pega para cortar EVA para a escola, sua filha vai cortar uns tecidos para fazer um vestidinho para a boneca, não. Deixa essa tesoura exclusivamente para você cortar papel, porque ela não vai perder o corte tão fácil e vai facilitar para você poder fazer os seus elementos. Então, se eu for utilizar a tesoura, eu vou abrir a tesoura na sua extensão total, o máximo que eu conseguir, e fazer o corte, fechando a tesoura e movimentando o papel. Por quê? Porque se eu começo a fazer o corte assim, ó, ele fica cheio de marcas. E se eu começo a virar a tesoura, eu posso perder a minha flexibilidade, ficar torta e fazer o corte errado. Então, sempre preferencialmente, ó, abrir a minha tesoura e giro o papel. E dessa forma eu consigo cortar essa flor completamente. Nossa, Karine, então desse jeito eu vou poder cortar qualquer coisa agora que eu tô começando? Isso você vai adquirir com a prática, mas se você começar já com elementos mais simples e depois indo para elementos mais elaborados, você vai conseguir fazer sua página da forma que você quiser tranquilamente. Uma máquina de corte às vezes é mais rápido, às vezes é, mas nem sempre. Mas nós estamos falando aqui de você fazer as suas páginas para os seus amigos, para você, para sua família, e para isso você não precisa fazer em larga escala, vários elementos, você é que está fazendo para você. Então, uma tesoura e cortar com calma é mais do que suficiente, olha. Continuando aqui fazendo o corte, eu vou parar aqui na metade, que eu quero mostrar para vocês que também é possível fazer esse corte com o estilete. Cortei aqui essa parte. O estilete, a mesma coisa, deixa um estilete específico para você fazer os seus cortes com papel. A mesma forma que a tesoura você encontra preços acessíveis e até as mais caras, estilete também. O importante é deixar esse estilete só para o scrapbook e ir tirando a pontinha cada vez que você perceber que ele for perdendo o fio, para que não prejudique na hora que você for cortar. Então, como é que eu faço com o estilete? Posiciono o papel, a minha mão do jeito confortável, principalmente com estilete. Posiciono o estilete e vou puxando e virando o papel com cuidado. Até para esses cantinhos aqui de junção, eu prefiro muito mais usar o estilete, porque ele faz um corte mais preciso.
Às vezes, dependendo como foi esse espaço, até que ele é razoavelmente mais largo. Mas às vezes essa junção entre um e outro fica muito estreita. E a tesoura, ela pode danificar o seu elemento na hora que estiver cortando. Muitas vezes eu corto só com estilete ou eu faço uma mistura entre um e outro. Por exemplo, eu corto aqui, ó, que fosse muito junto. Eu venho aqui e corto todas essas junções com estilete, venho e termino com a tesoura nos lugares onde o corte ele é mais longo. Então você pode usar das duas formas, ó. Cortei aqui a flor tranquilamente e já posso utilizar no meu trabalho scrapbook. Ah, Karine, essa flor aí, ela é grande, é fácil de cortar com a tesoura, essa eu consigo. Então, vamos pegar aqui um elemento mais elaborado como essa flor. Está vendo que ela já tem, ó, umas curvinhas aqui, ó, que a tesoura às vezes não faz com tanta precisão. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo que essa junção aqui, ó, ela é bem estreita? Foi nessas aqui que eu falei, é melhor utilizar o estilete. Então, eu venho aqui também com o estilete, corto de um lado, corto do outro, e só para fazer esse detalhezinho eu venho aqui, ó, com estilete. Aí, ó, ele já sai aqui do papel, não vou tirar ele todo, e eu continuo com o estilete. Quando o elemento ele é mais assim detalhado, o estilete ele favorece para que você possa cortar mais detalhes. Então, eu não preciso seguir o estilete fazendo todo o caminho que nem eu faço com a tesoura. Corto, corto, corto. Não. Eu venho aqui, por exemplo, aqui tem todas essas voltinhas. O que que eu posso fazer? Puxo o estilete do lado, puxo o estilete do outro. Aí, ó, ele ficou assim. Só sobrando essa pontinha branca, eu posso vir com o estilete e tirar essa pontinha branca para dar o acabamento. Com o estilete. Ou cortar com a tesoura. Então, eu venho aqui, para não ficar o branco aparente, eu venho e faço um corte. Ó, aí ficou com a borda preta. E não ficou aparecendo branco e ficou com o detalhe. Faço a mesma coisa aqui na outra e continuo. Eu não preciso me importar quando eu tô fazendo o corte, nesse momento aqui, eu tenho que ir lá seguindo todo o desenho. Não, você vai cortando conforme a sua mão estiver mais confortável, para poder fazer o máximo de detalhes possíveis. E se for necessário, eu venho e faço acabamento com a tesoura. Ou eu posso também vir direto com a tesoura, daquela mesma forma. Com calma, virando o papel e deixando a tesoura só no movimento de abrir e fechar. Olha como já fica aqui, ó, detalhado. Ai, Karine, mas não precisa, se eu viesse cortando assim só reto, fazendo a volta, já ficaria legal. Já ficaria legal, mas esses detalhes aqui valorizam a sua página. E eu continuo o corte até o final. Geralmente eu faço assim, ó, para facilitar. Faço todos os cortes que eu consigo fazer com o estilete. E depois que eu fizer todos esses cortes com estilete, aí sim eu venho com a tesoura.
Aqui já saiu boa parte. Aí, então, eu só venho aqui. Ó, estão vendo? Sempre virando o papel. E já faz o corte. Mesma coisa embaixo. Isso vai te facilitar desde elementos pequenos, como esses detalhes da borboleta, até às vezes uns elementos maiores, você quer fazer uma flor, que vai precisar de várias pétalas. E essa habilidade você vai adquirindo com o treino. Lembra, o seu cérebro também é um músculo, ele precisa ser treinado para poder adquirir novas habilidades. Então, fazendo cortes desde os mais simples até os mais elaborados, o seu cérebro vai se acostumando e você vai adquirindo essa habilidade. Além de utilizar a tesoura e o estilete, outra ferramenta que nós utilizamos muito com estilete para fazer cortes retos e mais precisos é a régua. Por exemplo, nessa foto aqui que eu imprimi, eu poderia vir com a tesoura? Poderia, mas utilizando o estilete e a régua, ele dá um corte mais preciso e fica com acabamento melhor. Venho aqui, eu gosto de fazer por dentro, colocar por dentro a tesoura, seguro aqui a minha régua com os dedos longe da beirada, não queremos um acidente, e faço um corte reto de uma ponta a outra. É uma forma muito mais rápida de você fazer cortes retos e realmente fica reto. Às vezes ele tem uma linha e você vai seguir com a tesoura, mas nunca fica tão reto quanto uma corte com régua e estilete. Deixa eu cortar aqui a última parte. Ó, até esses detalhezinhos assim, ó. Às vezes é só um filetezinho que você quer cortar. E ó, já fica reto e com acabamento bom. E é claro que não podemos esquecer que além da tesoura de corte reto, nós temos também as tesouras com zigue-zagues e cortes diferenciados. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, para vocês verem que temos de várias marcas que são especializadas em decoração, cortes para papel, scrapbook, como de outras marcas. E hoje em dia vocês encontram até mesmo em lojas de produtos importados, vocês encontram vários modelos. É aquela mesma coisa. Comprou a tesoura para fazer scrapbook, utiliza ela somente no papel. Esse tipo de corte não tem como ser afiado. Então, se você ficar utilizando ele em vários elementos, ele pode perder o fio mais rápido e você não conseguir mais utilizar a sua tesoura e ter que fazer um novo investimento. Essa tesoura vocês também encontram a partir de R$5, e aí o céu é o limite. Dependendo da marca, vai ter um preço mais elevado, mas você consegue muito bem utilizar as tesouras com um preço menor para fazer e deixar o acabamento no seu trabalho. Eu trouxe aqui um papelzinho só para vocês verem como fica cada corte. E o interessante é que eu posso usar, dependendo da tesoura, tanto o corte de um lado, como o corte do outro, dependendo do acabamento que eu quiser dar. Então, por exemplo, se eu quiser que ele fique aqui, que nem esse desenho aqui, ó, que vem na tesoura, com as voltinhas para fora, eu vou deixar nessa posição e a mesma ideia da tesoura comum. Abro ela na total na extensão e faço o corte. Para continuar, você encaixa onde acabou o desenho, encaixa a sua tesoura com o mesmo desenho. Aí ela vai dar continuidade, ó, estão vendo? Agora eu quero utilizar a mesma tesoura, mas eu quero que ela fique, em vez das semivoltas, eu quero que ela fique como se fosse uns biquinhos para fora. É só eu virar a tesoura e eu já consigo dar, ó, um outro acabamento. Vocês estão vendo a diferença? O corte para fora e o corte para dentro. Eu já consegui dar dois acabamentos diferentes
com a mesma tesoura. A mesma coisa nos outros. Esse aqui é zigue-zague, então independente do lado que eu escolher, ele vai fazer o mesmo corte. Ó, viram? Para você fazer uma moldura, às vezes até mesmo uma flor que você tenha e queira que ela fique toda escalopada, né? Toda essa cheia de voltinha. Você pode utilizar ela para fazer o corte, às vezes para fazer um elemento, você vai querer escrever alguma coisa, fazer um bilhetinho, você pode fazer utilizando essas tesouras de corte o seu elemento. E essa aqui também, ó, ela tem esse corte diferente. Olha. E essas tesouras, gente, eu tenho há anos, então se você cuidar bem delas, elas vão durar muito, ó, desse jeito aqui. E também eu vou fazer o corte aqui, ó, se eu quiser fazer um outro efeito, viro a tesoura e faço pro outro lado, ó. Eu tenho dois tipos de acabamento, tanto o com as voltinhas para cima quanto as voltinhas para baixo, basta saber para qual lado eu utilizo a tesoura. E com isso você consegue fazer qualquer página. A maioria daqui dos elementos eu não compro, eu mesmo faço, imprimo e faço com tesoura e estilete e régua. Todos os materiais eu uso no meu dia a dia e você pode usar também. Então, que tal já começar a praticar? Escolhe um elemento, vai lá no Google, escolhe um elemento simples primeiro e já começa a fazer os primeiros testes com a tesoura e com o estilete. Porque para você desenvolver essa habilidade é que nem criança. No começo é aquele garrancho quando está aprendendo a escrever, depois vai escrevendo mais e vai ficando com aquela letra mais bonita, mais redondinha. A mesma coisa é aqui, você está treinando a sua mão e o seu cérebro para criar essa habilidade. Então comece agora e escreva aqui nos comentários se você já fez e qual elemento que você já conseguiu cortar, tá bom? Então essa foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!